Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso de eletromagnetismo. Pois é, hoje nós estaremos dando a nossa aula, do nosso curso de eletromagnetismo, e o tema da aula de hoje é justamente potencial escalar, né? É algo assim extremamente essencial dentro do eletromagnetismo, a gente saber calcular potenciais, né? No final das contas, os potenciais são as coisas que mais importam, principalmente quando a gente for falar mais para frente em físicas mais avançadas, né? O potencial ele é extremamente importante. Quando você faz, por exemplo, mecânica quântica, no final das contas, você tem as chamadas barreiras de potencial, né? Que são essenciais para você conseguir entender como é que funciona a mecânica quântica, como é que funciona a manipulação de partículas em escala atômica e tudo mais. Enfim, isso fica um pouco mais para frente, mas tudo começa nessa aula de hoje. Então, pega esse material de estudos e vamos estudar potenciais escalares. E cá estamos nós com o nosso jornal aberto, né? Antes da gente começar, né, o potencial escalar, eu tenho que fazer uma pequena retificação. Na verdade, não é bem uma retificação, é mais uma observação acerca do conteúdo da última aula. A última aula que a gente teve aqui, a aula de número 3, eu falei sobre justamente a questão do divergente, né, da lei de Gauss. Então a gente fez aqui a lei de Gauss, encontrou o divergente e encontrou essa solução como ρ sobre ε0, onde ρ é justamente a densidade volumétrica de carga e ε0 seria justamente a permissividade elétrica do vácuo, né? Então esse aqui seria o teorema de Gauss na forma diferencial, né? Seria a divergente de E. Só que uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, eu até botei aqui posteriormente, em verde, né? Que é o seguinte, perceba que você tem aqui uma situação em que ρ está sobre ε0. Acontece que isso é válido considerando o Sistema Internacional de Medidas. Pois é, no eletromagnetismo a gente tem disso, tá? Nós conseguimos trabalhar com dois tipos de sistemas, o MKS e o CGS. Geralmente, no eletromagnetismo, né, a gente prefere trabalhar com CGS. A gente chama de unidades divinas, né? Eu vou desenvolver, assim, a parte de eletrostática e parte da eletrodinâmica e um pouquinho ali do magnetismo também. Vou trabalhar no MKS, né, que é o Sistema Internacional. MKS quer dizer metro, quilo, segundo, ou seja, são as unidades de medida padrão, tá? CGS significa centímetro, grama, segundo, tá? Então é a unidade de medida assim um pouco mais reduzida, digamos assim. E no CGS é bem interessante porque quando a gente considera CGS, a gente considera aqui o K, né? Sabe, o 1 sobre 4πε0? Então, o K é igual a 1. Quando isso acontece, né, a gente acaba podendo representar, né, a gente reorganiza 1 sobre 4πε0, joga o ε0 para o outro lado, coloca o K aqui no denominador, fica 1 sobre 4πk, né? Oh, quinta série ataca agora, né? Enfim, só que como o K é 1, acaba que o ε0 vira 1 sobre 4π. Então, quando você joga esse resultado aqui, né, você converte do MKS para o CGS, o que você vai encontrar aqui é ρ sobre 1 sobre 4π. Esse 1 sobre 4π vai acabar fazendo com que o 4π vá para cima. Então, acaba que essa divergência aqui acaba virando justamente 4π vezes ρ. Então, você tem justamente que o teorema da divergência de Gauss, né, justamente o teorema de Gauss, né, para o campo elétrico, pode ser escrito em CGS como 4π ρ,
tá? Então, isso pode acontecer, vocês podem encontrar na literatura ou essa definição, ρ sobre ε0, ou a definição em CGS, que seria 4π-ρ, tá? Não é nada muito complicado, tá? Vocês podem fazer essas conversões, não tem problema nenhum, a gente vai calculando aos poucos e aí você pode tentar fazer essas conversões do MKS para o CGS, tá? Não vai causar grandes problemas nem nada disso. Vai simplifica bastante coisa você trabalhar no CGS, mas não é o padrão internacional, tá? Apesar de que em artigos científicos a gente usa bastante. Ok, retificação feita, vamos então para a aula de hoje. Nós vamos falar aqui justamente de potencial escalar. O que é o potencial escalar? Bom, é o seguinte, a gente pode relacionar o campo elétrico com uma grandeza escalar. Essa grandeza escalar está associada à energia que o campo carrega. O campo elétrico, ele carrega energia dentro dele. Que tipo de energia ele vai carregar, né? Essa energia é justamente a energia do campo elétrico, seria uma energia potencial elétrica. Olha só, energia potencial elétrica. E aí é bem interessante a gente tentar relacionar esse campo elétrico com essa energia potencial elétrica através de uma espécie de mediador, digamos assim, que seria justamente o que nós chamamos de potencial. Nesse caso, é um potencial escalar. E aí eu vou deixar aqui bem claro o seguinte, da mesma forma que existe um potencial escalar, mais pra frente a gente vai trabalhar com o chamado potencial vetor, tá? Que aí existem algumas condições para que o potencial seja considerado uma função escalar ou seja considerado uma função vetorial, tá? A gente vai falar isso mais pra frente. Agora, né, a gente vai se ater justamente na questão do potencial escalar. Mais especificamente na próxima aula, quando a gente for falar sobre equação de Poisson, né, equação de Laplace, a gente vai dar essa pincelada e vai conseguir falar mais a fundo sobre essa questão do potencial vetor e o potencial escalar. Mas voltando aqui, como é que a gente calcula então o potencial escalar? A gente vai considerar o seguinte, uma carga de prova, tá? Lembrando o que é uma carga de prova. Uma carga de prova é basicamente uma carga que não vai interferir no sistema. É uma carga que só serve para fazer uma medição, tá? Então é uma carga Q de prova que estará sujeita à ação de um campo elétrico E. Então você tem um campo elétrico, tá? Passando no espaço. Vou fazer até aqui a simulação para vocês terem uma ideia. Você tem aqui um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico aqui ficou meio estranho, mas tudo bem. Tem aqui um campo elétrico. E aí, neste campo elétrico, você coloca uma carga de prova, tá? De tamanho, de valor Q. E aí, é o seguinte, a gente quer determinar o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre essa carga, para que ela saia do ponto P0 e vá em direção ao ponto P, tá? Eu poderia ter colocado o P0 aqui, o P aqui, tanto faz, tá? Eu só coloquei aqui uma direção arbitrária. Então eu quero sair de P0 e ir para P. É bem simples, né? Aí você vai falar assim, ué, mas sensei, a gente não tá falando de eletrostática? Por que você está falando de movimentação de carga? Se você está falando de movimentação de carga, então a gente está falando de eletrodinâmica? Mais ou menos, tá? A questão aqui é o seguinte, a gente está falando de uma situação em que a gente quer saber qual seria justamente o trabalho e, por consequência, a energia associada ao movimento dessa carga, sem necessariamente essa carga estar se movendo, tá? Por isso que é potencial, tá? Ela tem a potencialidade de se mover. É que nem, por exemplo, quando você tem a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela existe enquanto houver uma distância entre a fonte geradora de campo gravitacional, que no caso aqui da Terra seria justamente o núcleo da Terra, e o objeto, né? Então você tem ali a energia potencial gravitacional associada a uma altura.
né? E aí, enquanto houver altura, você tem energia potencial gravitacional. Não necessariamente o objeto tem que estar se movendo, tem que estar em queda. Você pode ter, por exemplo, um objeto preso numa corda, né? Que está suspenso a uma altura h em relação ao solo. Isso já faz com que ele tenha uma energia potencial gravitacional, né? Ele vai estar em repouso ali, ele não vai estar em queda em relação ao solo, então ainda assim vai ter energia ali, vai ter uma energia potencial gravitacional. Aqui é a mesma lógica. Você vai ter uma energia potencial elétrica associado justamente ao trabalho que essa carga faria se ela fosse do ponto P0 para o ponto P, tá? Ou seja, qual seria a energia gasta que ela teria aqui, né? Que seria essa energia potencial elétrica. E aí, como é que a gente calcula isso? Bom, por definição, se você não está no ensino médio, você nunca viu essa definição aqui, mas se você já está no ensino superior, você já viu essa definição, tá? Então, para quem é do ensino médio, nunca viu isso aqui, eu vou apresentar para você a definição formal de trabalho, tá? O trabalho nada mais é do que a integral de linha da força sobre um deslocamento ao longo de uma curva, tá? Basicamente é o seguinte, se você tem um objeto, você tem um objeto aqui, e você quer levar ele do ponto A ao ponto B, tá? Você pode fazer essa curva, você pode fazer essa curva, você pode ir em linha reta, você pode pegar vários caminhos, tá? Mas o importante aqui é o seguinte, independente do caminho que você pegar aqui, tá? O trabalho realizado para mover um objeto do ponto A para o ponto B vai ser o mesmo, ou seja, independe do caminho, qual é a trajetória que você tá seguindo aqui, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa que é a definição formal de trabalho. Você vai ter aqui, o nosso trabalho vai ser justamente a força necessária para deslocar o objeto do ponto A ao ponto B, ou nesse caso do ponto P0 para o ponto P, tá? Ao longo de uma curva, né? Mas quando você faz isso, perceba que no final das contas apenas vai ter uma relação entre P e P0, né? Ou seja, o ponto inicial, o ponto de partida, e o ponto final, o ponto de chegada, tá? E aí, tranquilo, né? Nesse caso aqui, então, se a gente considerar que o trabalho é dado justamente pela integral entre P0 e P, da força escalar o deslocamento ao longo da curva, e nesse caso a força que a gente está trabalhando é justamente a força elétrica, porque é gerado pelo campo elétrico, né? Então a gente vai ter aqui justamente que a força elétrica é escalar dl, tá? Só que quem é a força elétrica? Por definição, a força elétrica é dada pelo produto da carga, nesse caso é a carga de prova, vezes o campo elétrico. Isso tudo escalar dl. A gente pode jogar essa carga para fora da integral, então o trabalho ao longo da curva que você escolher aqui vai ser dado pelo produto da carga, né, vezes a integral de P0 a P do campo elétrico escalar dl, né, ou seja, o campo elétrico escalar vetor deslocamento. Ok, sensei, e aí? Bom, aí é o seguinte, aí a gente vai pegar justamente o que vocês já aprenderam lá no ensino médio, né? No ensino médio a gente já sabe disso, né? Que o trabalho, né, menos o trabalho é igual à variação da energia potencial. Menos a variação da energia, né, no caso. Nesse caso aqui, da energia potencial. Então, o que a gente vai ter aqui é justamente essa definição aqui formal. Só que quem é o trabalho? O trabalho é dado por este resultado aqui, que integral de P0 a P do campo elétrico escalar dl. Então a gente só vai substituir o nosso trabalho por essa definição. E aí o que nós vamos ter aqui no final é que a variação da energia potencial elétrica, U, é dado por menos que integral de P0 a P do campo elétrico escalar deslocamento. Então perceba o seguinte, olha só, você tem aqui uma variação da energia potencial, que é um valor
escalar, você tem uma carga que é escalar, e você tem aqui dois vetores, só que esses dois vetores estão fazendo um produto escalar. O produto escalar entre dois vetores é um número escalar, né? É um valor escalar. Então, o que você vai encontrar aqui vai ser um número no final das contas. Então, tudo aqui está indicando que a gente vai encontrar alguma grandeza que é escalar, né? E faz todo sentido, a gente está calculando justamente o que a gente chama de potencial escalar. Então, se a gente pega essa carga que passa para o outro lado, dividindo, ou melhor dizendo, formalmente, né, como os matemáticos sempre falam, né, dividir ambos os lados da igualdade pelo valor da carga, né? Então, o que você vai encontrar aqui é que a variação da energia potencial elétrica dividido pela carga é igual a menos a integral de P0 a P do campo elétrico escalar deslocamento. Só que quem é a variação da energia potencial elétrica? É a energia potencial elétrica final menos a energia potencial elétrica inicial. É variação, é final menos inicial. Onde a final vai ser dado justamente no ponto P. E a inicial vai ser dada no ponto P0. Então isso aqui é bem lógico da gente conseguir ver, né? A gente tem aqui a final, né? E aqui a gente tem a inicial. Então, nada de muito misterioso por aqui. E aí, é bem interessante, porque a gente vai chamar essas grandezas, né, da energia sobre a carga de uma coisa, de V. Esse V é o que nós chamamos de potencial escalar. Então, esse aqui é o potencial escalar. Geralmente, no colégio, a gente para aqui, né? A gente prova aqui que a gente diz que o potencial escalar, potencial, né, de um campo elétrico é dado pela energia elétrica, a energia potencial elétrica naquele determinado ponto, dividido pela carga, né? Então essa aqui seria justamente o nosso potencial escalar. Ok, e aí? E aí que a gente vai um pouco mais além, né? Já que isso aqui é um curso completo de eletromagnetismo, a gente tem que ir mais além. A gente não pode parar aqui. E como que a gente vai mais além? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que o ponto... Calma aí, que faltou uma coisinha aqui. Pronto. Fazemos com que em P0 o potencial seja nulo. Ou seja, a gente vai fazer com que a energia potencial elétrica em P0 seja nulo, o que não é nenhum absurdo, porque geralmente a gente faz isso, por exemplo, em problemas de gravitação, né? A gente pega, considera um local de potencial nulo, né? De energia potencial nula, para você poder fazer uma diferença um pouco mais simples, né? Você acaba trabalhando com contas um pouco mais simples. E aí é isso que a gente vai fazer. A gente vai considerar que em P0 o potencial seja nulo. Tá? Neste caso, se a gente considerar que em P0 o potencial é nulo, a gente tem que considerar justamente que P0 seja infinito, ou seja, a gente considera justamente o potencial no infinito. E isso é totalmente coerente, tá? Dentro da eletrostática. Porque dentro da eletrostática a gente considera justamente o fato de que, como cargas têm um campo elétrico radial, um campo elétrico esfericamente simétrico no infinito, né? No infinito, este campo elétrico vai tender a zero. É só você lembrar que o campo elétrico... Aí, colocar de outra cor. O campo elétrico é inversamente proporcional a 1 sobre R. 2. Desculpa. 1 sobre R2. Ou seja, quanto maior é este raio aqui, maior é essa distância, menor é este campo. Então, se você coloca esse raio, essa distância aqui, no infinito, basicamente esse campo elétrico vai a zero. Isso quer dizer, então, que se você coloca esse P0 no infinito, o que você espera é justamente que este potencial seja zero. Então faz todo sentido eu chegar e falar, ó,
para que o potencial seja nulo, a gente tem que considerar que essa carga esteja lá no infinito, essa carga de prova esteja lá no infinito, lá longe da onde você quer assumir, tá? Ok, beleza. Você fazendo isso, o que você vai obter aqui? Basicamente, a gente vai ter que o nosso UP sobre Q, né? O de P sobre Q, ou seja, o nosso potencial no ponto P, vai ser dado por menos a integral de infinito até P do campo elétrico escalar dl, né? Ou seja, você tem aqui uma definição um pouco mais, digamos assim, mais enxuta com relação ao nosso potencial escalar, né? E aí a gente pode generalizar, né? A gente falou aqui de um ponto P, mas a gente pode chegar e generalizar, colocar aqui, na verdade, uma distância qualquer, tá? E aí, colocando uma distância genérica dada por um vetor R, tá? Então, o que você vai ter aqui, o potencial escalar, vai ser dado como menos a integral de infinito até R vetor do campo elétrico, do vetor campo elétrico escalar deslocamento. Então, essa aqui é a forma geral do potencial escalar, que é justamente o tema dessa aula, né? Então, bem simples aqui para a gente conseguir entender. Ok, Sensei, e aí? Acabou? Não, já viram aqui que não acabou, né? Na verdade, a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais com relação a isso. Por exemplo, como é que seria o potencial escalar gerado por uma carga pontiforme, né? Ou seja, você tem uma carga pontiforme, ou seja, ela não tem volume, então ela não vai ter uma densidade volumétrica de carga, né? Então o nosso ρ ali vai ser irrelevante, né? Porque ela vai ser pontiforme. E como é que vai ser o potencial escalar gerado por essa carga, né? A gente vai ter que partir justamente do potencial escalar, e a gente vai considerar o campo elétrico gerado por essa carga como um campo radial. O que é um campo radial? Um campo radial é um campo que depende apenas do raio, né? E isso faz todo sentido, porque realmente uma carga pontiforme ela tem um campo elétrico que vai ser um campo elétrico esférico, esfericamente simétrico, ou seja, você vai ter ali umas componentes radiais que vão depender apenas do raio, né? E aí a gente pode escrever justamente o nosso produto escalar do campo elétrico com o vetor deslocamento como a componente radial do campo, né? A gente só está considerando aqui a componente radial, por isso que só aparece o R aqui, vezes dr, né? E aí faz todo sentido isso, né? Já que os dois vão acabar apontando na mesma direção, né? Os sentidos podem ser opostos, mas vão ter a mesma direção. Se os sentidos forem opostos, então vai aparecer um sinal de menos. E aí a gente pode simplesmente reescrever toda a nossa equaçãozinha aqui, a nossa forma geral, desconsiderando justamente os nossos vetores, porque agora a gente já está trabalhando com os módulos, né? Então, o que vai ter aqui é justamente que o potencial na posição R vai ser igual a menos a integral de infinito até R de R' dr'. Eu botei o linha aqui justamente para não confundir com o nosso R como limite de integração, tá bom? Então, só para que não haja uma confusão, eu botei esse R' ali, tá bom? Ok, beleza. E aí, Sensei? Bom, a gente vai abrir quem é esse E, né? Nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico a gente sabe que é K vezes Q sobre R' ao quadrado, né? Onde esse Q aqui é justamente o nosso valor de carga pontual, a nossa carga pontual aqui, né? E esse K aqui é a nossa constante. Ok, beleza, o que eu faço? Jogo esse K aqui para fora da integral, e aí só vai sobrar uma integral de infinito a R de 1 sobre R' ao quadrado dr'. E aí, se você participou da nossa aula de sexta-feira, né, nossa live, em que eu expliquei sobre integrais e derivadas, sabe resolver justamente essa integral, né?
1 sobre r' ao quadrado dr vai ser, basicamente, menos 1 sobre r'. E aí a gente vai integrar entre r e infinito. Ok, e aí? Bom, basicamente, acabou aqui, né? Esse menos, ele vai para fora, né? Isso aqui tá aqui. Esse menos vem aqui para fora. Menos com menos vai virar mais. Então vai ficar kq vezes 1 sobre r, que o r' vai virar r, menos 0. Por quê? Porque vai ficar 1 sobre infinito, né? Se você está dividindo uma coisa 1 por uma coisa muito grande, você vai ter uma coisa muito pequena. Se essa coisa é infinito, o que você vai gerar vai ser algo próximo de 0. Então isso aqui vai tender a 0, por isso que aparece um 0 aqui, tá? Então vai ficar 1 sobre r menos 0. No final, o potencial escalar gerado por uma carga pontual vai ser dado por k vezes q sobre r. Perceba que não tem nenhum vetor aqui, não aparece nada de vetor aqui, né? Ah, mas esse r, ele não pode ser um vetor? Na verdade, não, porque esse r é uma posição, tá? Esse r representa a posição dessa carga, tá bom? Então, ele vai acabar não entrando aqui a questão do vetor, caráter vetorial, tá? Ele em si não é um vetor, porque a gente já viu que o potencial ele provém justamente da energia potencial, e energia é uma grandeza escalar e não vetorial. Ok, beleza. Terminou aí? Não. A gente vai um pouco mais além. Vamos ver agora a relação entre o potencial escalar e o campo elétrico na forma diferencial, né? A gente já viu como é que é a forma diferencial, por exemplo, da lei de Gauss. Agora a gente vai ver como é que é o potencial escalar ali na forma diferencial, né? Ou seja, como é que a gente trabalha ali utilizando equações diferenciais e tudo mais. Como é que a gente vai partir daqui, né? A gente vai começar justamente da fórmula geral, né? O potencial vai ser dado por menos a integral de infinito a r do campo elétrico escalar dl. Ok. Acontece o seguinte. Vamos fazer com que surja uma diferença de potencial entre dois pontos dados pelos vetores A e B. Ou seja, você tem esse potencial, né? E aí você tem dado em um certo ponto A, e você tem este potencial dado em um certo ponto B. Então, basicamente é o seguinte, se a gente for aqui fazer geometricamente falando, você tem aqui o nosso campo elétrico, né? Nosso campo elétrico está aqui. E aí é o seguinte, você tem o ponto A, dado justamente por um vetor A, tá? E você tem um vetor B. E aí é o seguinte, nesse ponto dado por esse vetor A, você tem um potencial em A. Só que quando você vai para esse ponto em B, você tem um potencial em B. Ou seja, eu quero saber qual é a diferença de potencial entre estes dois pontos dado por esses dois vetores, tá? É isso que eu vou fazer. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é a subtração entre um e outro, né? Então, você tem aqui o vetor A, você tem aqui o vetor B. E aí você vai ter em A menos a integral de infinito a A, né? Campo elétrico escalar dl. Mais, né? Por que mais? Porque tem um sinal de menos aqui, tem um sinal de menos aqui, esse menos com menos vira mais. Então, mais integral de infinito a B, campo elétrico escalar dl. Ok, sensei. E aí? O que a gente faz? Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou transformar essas duas integrais em uma integral só. Como? Vou fazer com que os limites de integração coincidam entre si. É como se eu fizesse o seguinte, olha, eu separasse o caminho em duas partes, tá? É como se tivesse uma espécie de pit stop entre as posições A e B, tá? Esse pit stop vai ser no infinito,
basicamente. Ué, você vai fazer com que a distância no infinito seja esse pit stop? Sim, faz sentido. Você fazer no infinito essa distância ser o pit stop, né? O curioso é que quando eu falo infinito aqui, entenda-se, na verdade, origem, tá? Porque é o que acontece geralmente. Vocês vão ver muito na literatura que ao invés de aparecer um infinito aqui, eles colocam o símbolo de origem. Inclusive, é uma coisa até bem interessante de se analisar, é o seguinte, como é que o limite inferior pode ser infinito, mais infinito? Não deveria ser menos infinito? É só que você tem que ter em mente que você está colocando uma distância muito longe ao ponto em que o potencial naquele local seja nulo, tá? É essa que é a grande sacada aqui, tá? E aí aqui nesse caso, geralmente o pessoal coloca origem, né? Bota o símbolozinho de origem. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente inverter os limites de integração da segunda integral. Quando eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso se eu inverter o sinal da integral. Então, isso é uma regra de integração que existe. Se eu quiser inverter os limites de integração de uma integral, basta eu mudar o sinal. E é isso que eu vou fazer. Eu inverto aqui e mudo o sinal. De mais vira menos. E aí, olha só que curioso. O limite inferior dessa integral coincide com o limite superior desta integral. Então, eu posso unir as duas integrais em uma só, tá? E aí, o que vai acontecer, já que os argumentos são iguais, eu posso fazer isso porque os argumentos são iguais e, justamente, a gente tem aqui valores de limite inferior e superior iguais. Então, a única coisa que vai acontecer aqui é, vou botar o menos em evidência, isso aqui vai virar um mais, né? E aí vou colocar o limite superior como A e o limite inferior como B. Então, é isso que vai acontecer. A diferença de potencial entre dois pontos em um campo elétrico vai ser dado por menos a integral entre B e A do produto escalar entre o campo elétrico e o deslocamento. Ok, sensei, e aí? Terminou? Não. Nós vamos usar uma coisa chamada Teorema do gradiente ou Teorema fundamental das integrais de linha. E aqui eu cometi um pequeno typo, desculpa. Pronto, agora tá melhor. Então nós temos aqui o Teorema fundamental das integrais de linha. Esse teorema é um teorema matemático, é um teorema do cálculo, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Como eu já falei, não é o foco aqui do curso eu ensinar cálculo para vocês. Eu fiz uma live de cálculo para pegar aqui algumas coisas mais gerais possível, tá? Mas algumas coisinhas eu vou acabar usando e vou explicando ao longo do caminho, tá? Isso aqui é um teorema que existe dentro do cálculo chamado Teorema do gradiente. Ele diz o seguinte, olha, se você tem uma integral de linha, tá? De uma função escalar, você tem uma integral de linha, uma função escalar, ou uma integral fechada de uma função escalar, a integral do gradiente dessa função vai ser justamente a diferença entre a função escalar, tá? Então é isso que está dizendo aqui, ou melhor dizendo, se você tem um campo escalar, isso aqui gera um campo escalar, tá? E você faz o produto escalar, deste campo com um deslocamento sobre uma curva fechada, você tem justamente a diferença entre duas funções escalares, tá? Basicamente isso o que diz. E aí, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai considerar o seguinte, olha, se você tem a diferença entre duas funções escalares atuantes em dois pontos dados por vetores, né? A gente pode reescrever isso como a integral fechada de um gradiente da função escalar ao longo da trajetória, né? E aí, analisa o seguinte comigo. Perceba que você tem justamente a diferença de potencial que cai exatamente nessa lógica. Você tem aqui
um valor escalar, uma função escalar, o potencial escalar é uma função escalar, em que está aqui sendo atuado sobre ele justamente uma distância dado por um vetor, né? Um A vetorial e um B vetorial. Então cai exatamente na mesma lógica, tá? Então o nosso V é o nosso F aqui. Então a gente pode reescrever a nossa diferença de potencial como um gradiente da função escalar, que é o nosso potencial escalar. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A diferença de potencial é dado justamente pela integral fechada entre os intervalos entre B e A do gradiente de V escalar dl, tá? E aí é bem interessante porque isso aqui, o gradiente, o que o gradiente faz? Ele transforma justamente uma função escalar em um vetor. Essa que é a beleza aqui. Você vai transformar algo que é escalar em um vetor, tá? Como? O que é o gradiente? Como é que a gente opera um gradiente? Basicamente, o gradiente ele é operado da seguinte forma. O gradiente, a gente sabe que o nabla é dado justamente pelas derivadas parciais em posições, né? Então é dρ x, dρ x, dρ y e dρ z, né? A gente sabe que é isso aqui. Só que quando isso aqui atua sobre uma função escalar, o que vai acontecer é que vai aparecer aqui justamente o seguinte, ó. Se você tem aqui isso aqui ficou feio, desculpa. Deixa eu botar isso aqui bonitinho. O que vai acontecer aqui é o seguinte, já que esse V aqui é uma função escalar, ou seja, não é um vetor, o que vai acontecer aqui? Esse operador aqui vai entrar aqui no V, vai entrar aqui e vai entrar aqui. Ou seja, você vai gerar três componentes, querendo ou não. Você vai gerar três componentes, uma componente em X, uma componente em Y, uma componente em Z. E isso aqui é a descrição justamente de um vetor. Ou seja, você transforma uma coisa que não é vetor em um vetor. Então, o que vai acontecer aqui é exatamente isso. Você tem a diferença de potencial transformado justamente em um gradiente. E aí é simples, né? No lugar da diferença de potencial aqui, a gente bota a nossa integral com o gradiente e iguala ao nosso campo, né? E aí você vai ter essa relação. E aí, olha só que interessante. As integrais são iguais, né? Estão atuando justamente sobre o mesmo caminho. Isso nos permite dizer o seguinte, olha, já que a gente está fazendo uma operação que é um produto escalar entre dois vetores, né? Sendo que um dos vetores é o mesmo para ambos os lados e estamos integrando sobre o mesmo caminho, é factível dizer o seguinte, que o nosso gradiente vai ser igual a menos o campo elétrico, de fato. Ou a gente pode simplesmente jogar esse menos para o outro lado, né, multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1, e a gente vai ter que o campo elétrico é dado por menos o gradiente do potencial. E isso é muito, muito importante, tá? Porque, basicamente, você acaba de descrever como calcular um campo elétrico de um potencial, a partir de um potencial. Basta fazer o gradiente deste potencial. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Se você sabe a forma que o potencial assume dentro de um determinado sistema, você consegue determinar quem é o campo elétrico e vice-versa. Você consegue determinar quem é o potencial se você souber o campo elétrico. Basta fazer essa relaçãozinha aqui, né? Porque no final das contas, o que vai acontecer é que, como o campo elétrico vai ter uma componente X, uma componente Y, uma componente Z, né? Vai ser uma coisa assim. Uma componente X, uma componente Y, uma componente em Z. A gente vai ter justamente essa relaçãozinha aqui de cima, né? Que eu acabei de escrever, né? E isso aqui vai ser exatamente igual. Olha só que curioso. Então a gente vai ter um dρV, dρx, dρV, dρy e dρV, dρz.
com um sinal de menos. Então, olha só que curioso, você sabe exatamente componente a componente. Se você souber quem é o potencial, você acha quem é o campo elétrico. Se você sabe quem é o campo elétrico, você acha o potencial, porque vai ser a derivada. Você pode até integrar isso aqui termo a termo de cada um dos terminhos aqui, que você vai encontrar quem é o valor do potencial em cada uma das direções. Então, cara, isso aqui é muito legal de você ver, né? Ok, sensei, beleza, acabou? Bom, basicamente é isso, só que faltou uma coisinha aqui, né? Perceba que aparece sempre um sinal de menos aqui, o tempo todo tá aparecendo um sinal de menos, menos. Por que que o potencial é negativo, né? Por que que o potencial... Aqui ele não aparece, por exemplo, o potencial gerado por uma carga pontual não aparece o sinal de menos. Por que que isso acontece? Por que que aparece um sinal de menos aqui, né? Para. É o seguinte, essa parte eu estou gravando depois, tá? Quando eu estava editando o vídeo, eu percebi que o que eu tinha gravado antes estava correto, mas simplesmente a explicação não ficou tão clara assim, tá? Então, por conta disso, eu decidi gravar essa parte depois e colocar por cima. Tanto que a explicação anterior ainda tá rolando aqui no fundo, tá? O que acontece? Eu comecei a explicar sobre a questão do sinal, por que que aparece sinal de menos, né? Acontece o seguinte, o sinal de menos aparece dentro do potencial porque a gente tem que levar em conta o que quer dizer este divergente, né? O que é, quer dizer, esse gradiente, desculpa. O que quer dizer esse gradiente? Né? A gente sabe que o potencial elétrico ele vai ser o gradiente negativo do potencial escalar. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se você coloca uma carga de prova positiva sobre um campo elétrico, essa carga de prova vai apontar, o seu potencial vai apontar. Quer dizer, o seu potencial não vai apontar porque o potencial é escalar. Basicamente, isso quer dizer que se você coloca uma carga de prova positiva, né, o campo elétrico vai apontar justamente para onde o potencial diminui, né? Então, o que você vai ter aí, justamente, é que o sinal negativo está aí para compensar essa questão da orientação do campo elétrico, tá? Basicamente, o sinal de menos ele vai indicar justamente ali, vai refletir justamente a questão do campo elétrico, né? A orientação do campo elétrico, que vai ser exatamente oposta à variação, né? A direção de variação do potencial elétrico em cargas positivas, né? Então, a questão ali do sinal de menos é justamente para você poder saber para onde que esse campo elétrico vai apontar, tá bom? Então, vamos lembrar aí que justamente como aparece ali, ó, como aparece justamente no cálculo do campo elétrico, o campo elétrico vai ser menos o gradiente do potencial, né? Então, basicamente, você transforma o potencial escalar em um vetor, e aí, como tem um sinal de menos, ele vai apontar justamente o sinal contrário à direção em que o gradiente do potencial está apontando. E o que vem a ser o gradiente, né? Porque talvez tenha faltado explicar isso um pouco melhor, né? O gradiente ele vai ser um operador, é o operador nabla, atuando sobre um escalar, tá? Que vai nos dizer justamente uma taxa de variação. Tá? Ele não é apenas um operador que vai transformar em um vetor. Claro, assim, a grosso modo é um operador que transforma um escalar em um vetor. Mas, basicamente, ele vai medir a taxa de variação do potencial elétrico, tá? Em relação a uma certa distância. Então, você tem uma distância ali e essa distância vai ser medida. E a partir dessa medição, você vai encontrar ali quem é a taxa de variação. O interessante é que o nabla, ele não necessariamente ele vai precisar apenas de uma direção. Você pode colocar, quando você coloca ele operacionando justamente o potencial vetor, potencial escalar, desculpa, já estou com a próxima matéria na cabeça. O potencial escalar, ele vai apontar para todas as direções, tá? Então, isso que é importante de se dizer, tá? Então, o sinal de menos está ali para apontar justamente a direção em que o potencial diminui, né? Vai indicar ali que o campo elétrico vai apontar para a direção em que o potencial está diminuindo. Então, quando você faz o cálculo, para onde os vetores te apontarem é porque o potencial elétrico, né, o potencial escalar, é menor naquela direção, tá bom? Então, dito isso, vamos seguir. Isso é um pouco mais sutil. Confesso para vocês que é um pouco mais sutil
de conseguir entender, mas vocês vão conseguir visualizar isso um pouco melhor quando eu vou falar de expansão de multipolos, tá? A expansão de multipolos, a gente trabalha mais sobre essa questão do sinal do potencial. Tá, a gente já fez, por exemplo, a equação para um dipolo elétrico, mas a gente vai fazer a expansão para quadrupolos, octopolos, 16 polos e assim por diante. Beleza? Bom, é isso. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Curtiram? Curtiram? Então não se esqueça de deixar o like aí, por favor. Beleza? Deixa aí um gostei aí na live, no vídeo. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso antecipado ao conteúdo, tá? Principalmente aqui do nosso curso de eletromagnetismo, além também das soluções das listas de exercícios que eu proponho no curso, tá? As listas de exercícios ficam lá no nosso Discord, que o link vai estar aqui na descrição. Você entra lá, tem um canal específico onde você tem acesso às listas, tá? E os membros aqui do canal têm acesso ao gabarito comentado de todas as listas. Então, é uma oportunidade bem interessante, tá? É isso. Não se esqueça de hypar o vídeo, hypem o vídeo, isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Vejo vocês na próxima aula. Tamo junto e até!